Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 825. E nós vamos falar da lei de igualdade. Lei de liberdade. Liberdade natural. Questão 825. Haverá posições no mundo em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade? Não. Porque todos precisais uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. É muito interessante nós dizermos assim, a pessoa poderosa, ela tem liberdade, ela pode fazer o que ela quiser, ela tem recursos financeiros para comprar o que ela deseja, ela tem, às vezes, condições de poder para mandar, né, numa nação, como um presidente, um governador, enfim. Acredita-se que tenha poder, mas se nós olharmos tudo aquilo que nos rodeia, existe uma interdependência entre todos os seres. Não adianta nada eu ter recursos financeiros e não ter o que comprar. Para que eu tenha o que comprar, alguém precisou produzir. Então, existe essa relação de interdependência entre os seres. Estamos aqui para conviver uns com os outros e aprender a construir harmonia, combatendo as nossas paixões. Porque normalmente é o orgulho que faz com que algumas pessoas se acreditem privilegiadas. Mas a realidade é que se não houvessem trabalhadores, agricultores, não haveria produtos para serem consumidos. Se não houvessem engenheiros e médicos, não teríamos saúde. Então, a nossa liberdade é relativa. Existe uma interdependência, como ele diz, né? Não porque todos precisais uns dos outros, tanto os pequenos como os grandes. Então, não há meios de vivermos sozinhos. Não somos autossuficientes. Alguns fazem uma parte, outros fazem outra parte, para que todos possam viver o conjunto e cada um ter aquilo que necessita para sobreviver. 826. Em que condições o homem poderia gozar de absoluta liberdade? Nas do eremita no deserto. Desde que dois homens estejam juntos, há entre eles direitos a serem respeitados, e, portanto, nenhum deles gozará de liberdade absoluta. Meu direito vai até onde começa o direito do meu irmão. Então eu não vou ter que respeitar se eu não tiver irmão. Por isso que ele coloca o eremita do deserto. Então a pessoa vive sozinha. Aí ela tem a liberdade de agir e vai ter que ser autossuficiente, porque não haverá dependência. Tudo que ela precisa, ela vai ter que produzir, porque não tem ninguém ao seu lado. Então a liberdade, ela, nesse sentido, do eremita, seria uma privação do conforto e da possibilidade de conviver com pessoas que podem e sabem fazer coisas melhores do que a gente. Quando você se isola, você fica restrito ao seu próprio conhecimento. Então, é tudo muito relativo. Os direitos daqueles que nos cercam, por isso que eu falei na questão anterior, nós vamos evoluir a ponto de vencer as paixões e viver em harmonia, em fraternidade, quando nós percebemos que uns não vivem sem os outros e que não existe alguém que seja menos importante. Todos são necessários para a sobrevivência uns dos outros. 827. A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o direito de ser senhor de si mesmo? De modo algum, pois é um direito que lhe vem da natureza. Então, o fato de respeitarmos os direitos do outro não faz de nós pessoas escravizadas. Né? Que respeitar é uma coisa, se submeter é outra. Então, nós podemos compreender as necessidades do nosso irmão, as suas preferências, o seu jeito de ser. Então, compreendendo isso, nós vamos respeitar a sua conduta, mas não nos submeter a ela.
Nós não precisamos concordar com tudo aquilo que os nossos irmãos fazem, não é? Mas nós não podemos e não devemos nos revoltar por eles agirem dessa forma. Então, o fato de respeitarmos o próximo não tira a nossa liberdade. Nós podemos fazer diferente. A decisão sempre vai ser nossa. Não somos obrigados a seguir um padrão. Hoje a sociedade meio que impõe isso, né? O padrão de felicidade está na riqueza, na posse, iates, aviões, joias, festas, né? Então a sociedade dá isso como exemplo, mas conscientes de que a felicidade é construída de dentro para fora e que está mais relacionada com os nossos sentimentos do que com as nossas posses, nós vamos modificando isso. Então, para mim ser feliz, não preciso ter fama, fortuna. O que eu preciso é gostar daquilo que eu sou e da vida que eu tenho. Acreditar na justiça, na misericórdia de Deus que me ofereceu o necessário nesse momento. E isso me faz uma pessoa feliz, apesar das dores, das provações e de todas as dificuldades que precisamos passar para nos tornarmos pessoas melhores, para encontrarmos o caminho da perfeição. Então, o fato de termos que conviver e respeitar não tira a nossa liberdade. Nós podemos escolher como queremos ser. 828. Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no próprio lar e sobre os seus subordinados? Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando seus princípios não representam calculadamente uma comédia, compreendem como as coisas devem ser, mas não agem como deveriam. Então, o fato de sabermos que é necessário respeitar o direito do nosso semelhante não quer dizer que nós consigamos fazer isso. Em muitas circunstâncias, o nosso sofrimento está relacionado justamente por exigir do outro que faça de acordo com a nossa vontade. E isso vai levar ao sofrimento, à frustração. Quando nós projetamos as nossas necessidades nas atitudes do nosso semelhante, vamos naturalmente nos frustrar, porque assim como nós, ele também tem livre-arbítrio. E quem é que sabe quais são os sentimentos que passam por dentro de nós, né? Nós não podemos avaliar os sentimentos que vão na pessoa com quem nós convivemos. Só ela sabe o que ela sente ou como ela nos vê. Nós temos uma visão de nós mesmos, mas os outros têm a visão particular. É o jeito que eles nos olham, é o que nós passamos para ele. Então, um exemplo bem simples. Uma frase elogiosa pode se transformar em ofensiva. Então, eu elogio a pessoa e ela acredita que eu estou sendo sarcástico e se ofende. Mas o meu sentimento era de elogiar. O dela era de se defender, por isso entendeu que era sarcástico. Então percebe que é o receptor que determina o sentimento da situação? Por isso, nas convivências entre pessoas, é muito difícil acertarmos. Então, eu vou fazer isso porque eu tenho certeza que a minha esposa vai gostar. Aí a gente age daquela forma, mas aí ela não gosta. Por quê? Nós não temos como saber quais são os seus sentimentos. E aí vem a frustração. Me esforcei tanto para fazer você feliz e você ficou brava. Entendeu? É essa relação que é difícil, porque somos indivíduos. E os sentimentos que estão no nosso interior, nem nós mesmos conhecemos, né? Às vezes nós passamos por situações vendo uma pessoa passar por uma situação que tem um arrobo de raiva, de violência, e nós ficamos olhando para aquela pessoa e falando, nossa, como que ela pode ter uma atitude dessa? Onde já se viu agir dessa forma? O tempo se passa e acontece que alguém nos contraria na mesma intensidade. E qual vai ser a nossa reação? A mesma, né? Então, no estado de equilíbrio, nós vamos agir de uma forma. Sob pressão, sobre a prova, naqueles momentos de contrariedade, é que nós vamos medir o grau evolutivo em que nos encontramos. E vamos perceber que muitas vezes reagimos de forma negativa.
828A. Ser-lhes-ão levados em conta na outra vida os princípios que professaram neste mundo? Quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos desculpável será de não o aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que outro que pretenda parecer o que não é. Deus olha as intenções e não os atos. Então, a ignorância pode nos levar a erros que são menos reprováveis do que aqueles que, conhecendo o caminho da verdade, nós tomamos a atitude inversa. O Evangelho do Cristo está conosco há 2000 anos. Em muitas encarnações, nós vivenciamos as experiências do Evangelho, pudemos ter a oportunidade de, contrariados, perdoar, de aprender a sermos mais humildes, mas observando a nossa sociedade e o nosso próprio comportamento, nós percebemos que as paixões ainda nos dominam. Então, nós temos o conhecimento, mas ainda não conseguimos praticar. E isso aumenta a nossa responsabilidade. Se nós não soubéssemos das leis do Cristo, do Evangelho, do Sermão da Montanha, que nos traz aqueles desafios que precisamos vencer em nós mesmos, aí a nossa culpabilidade seria amenizada, mas nós já sabemos. Então, como ele diz, ser-lhe-ão levados em conta na outra vida os princípios que professaram neste mundo? Sim, vão ser levados em conta e, de acordo com o conhecimento que você tem, você vai ter que responder. A quem muito foi dado, muito será exigido. Essa é a frase do Cristo. Então, nós vamos compreendendo que o esforço que fazemos para vencer a nós mesmos, nesse autoconhecimento, na busca do caminho para nos tornarmos pessoas mais humildes, vai refletir na continuidade da nossa existência. Então, toda a caridade que nós fizemos, a fraternidade, a compreensão das diferenças que há nas nossas relações, esse amor que nós dedicamos às pessoas, tudo isso são tesouros que construímos. E ao desencarnar, vamos perceber que vencemos algumas das batalhas que nos foram ofertadas pela misericórdia do Pai, porque elas vêm com o propósito de nos ajudar a evoluir. Então, tudo aquilo que fazemos hoje influencia na nossa vida do amanhã. A cada um será dado segundo as nossas obras. Foi isso que disse Jesus. Essa preocupação no autocontrole, na transformação, em colocar em prática esse evangelho de luz, ela deve ser constante na nossa vida. E termos a humildade de admitir que ainda não somos capazes de praticá-lo plenamente, mas nos esforçarmos para praticar um pouquinho mais a cada dia. Bom, vamos parando por aqui. Na semana que vem, nós vamos retomar a partir da questão 829 e vamos falar sobre escravidão. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco, pela presença inspiradora dos vossos mensageiros que vão ampliando os nossos caminhos e, com isso, ampliando também as nossas responsabilidades diante das oportunidades que a vossa misericórdia nos concede. Que a vossa luz possa iluminar o nosso caminho e que a cada dia sejamos um pouco melhores. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.